O conflito invisível dentro do ser humano. A batalha diária entre carne e espírito. Existe uma guerra acontecendo agora mesmo. Ela não faz barulho. Não deixa marcas visíveis. Mas é intensa, constante e real. Essa guerra acontece dentro de você. Mesmo depois da conversão. Mesmo depois do batismo. Mesmo depois de aceitar a Cristo. Muitos se perguntam: se eu nasci de novo, por que ainda luto? Se Deus habita em mim, por que ainda sinto desejos contrários? Será que minha fé é fraca? A resposta é clara: não é falta de fé, é natureza espiritual em conflito. A carne não se converte. Quando você se converte, o seu espírito nasce de novo, mas a carne continua desejando controle, prazer, conforto e independência de Deus. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Essa luta não é sinal de derrota. É sinal de que o Espírito Santo está ativo dentro de você. Se não houvesse conflito, não haveria transformação. Porque a luta continua após a conversão. Porque Deus não anula sua vontade, Ele a fortalece. Ele não elimina o processo, Ele caminha com você nele. A conversão não nos torna imunes à tentação. Mas nos torna capazes de resistir. A carne quer gratificação imediata. O Espírito busca propósito eterno. A carne diz: desista. O Espírito responde: continue. Escreva nos comentários. O Espírito de Deus governa minhas decisões. A luta revela quem está no controle. Todos os dias você escolhe quem governa. A voz da carne ou a voz do Espírito. E aqui está uma verdade libertadora. Você não vence essa batalha sozinho. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo habita em você. Ele não apenas consola, ele capacita. Ele não apenas perdoa, ele transforma. A guerra é prova de vida espiritual. Somente quem está vivo sente resistência. Somente quem está em crescimento enfrenta oposição. Se você sente essa batalha, não se condene. Se ajoelhe. Se fortaleça. Continue. Deus não espera a perfeição instantânea. Ele espera a dependência diária. Conclusão. O conflito invisível não é um castigo. É um treinamento. Cada escolha certa enfraquece a carne. Cada oração fortalece o espírito. Cada dia em Deus é um passo rumo à maturidade. Você não está sozinho. Você não está perdido. Você está em processo. Finaliza comentando: a carne não me governa, o Espírito Santo vive em mim. Curta, compartilhe e escreva sua afirmação de fé. Sua declaração pode fortalecer alguém que também está em batalha. O que é viver segundo o Espírito? O significado bíblico de andar no Espírito. Evidências práticas de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Viver segundo o Espírito não é apenas um conceito teológico, é um estilo de vida diário, uma forma de existir alinhada com o coração de Deus. A Bíblia nos ensina que existem dois caminhos: andar segundo a carne ou andar segundo o Espírito. Em Gálatas 5:16, o apóstolo Paulo declara: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Andar no Espírito significa permitir que o Espírito Santo governe nossas decisões, pensamentos, atitudes e reações. Não é perfeição, é dependência. Não é religiosidade, é relacionamento. O que significa andar no Espírito na prática? Biblicamente, andar no Espírito é viver sob a direção contínua do Espírito Santo, permitindo que ele forme o caráter de Cristo em nós. Taxinha Romanos 8:14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa que o Espírito nos convence do pecado. O Espírito nos guia na verdade. O Espírito nos fortalece nas fraquezas. O Espírito nos ensina a vontade de Deus. Evidências práticas de uma vida guiada pelo Espírito. Jesus disse que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Da mesma forma, uma vida cheia do Espírito manifesta sinais visíveis. O fruto do Espírito. Gálatas 5:22-23 nos apresenta evidências claras. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos não são produzidos pelo esforço humano, mas pelo agir do Espírito em nós. 2. Uma mente renovada. Quem anda no Espírito não é dominado pelos padrões deste mundo. Há uma mudança de mentalidade. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você começa a pensar antes de reagir, orar antes de decidir, perdoar em vez de guardar mágoa. 3. Sensibilidade à voz de Deus.
Uma vida no Espírito aprende a discernir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. O Espírito alerta. O Espírito direciona. O Espírito traz paz antes das decisões. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. 4. Vitória sobre o pecado. Andar no Espírito não significa ausência de lutas, mas presença de poder para vencer. Romanos 8:13. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. O Espírito nos capacita a dizer não ao pecado e sim à santidade. 5. Amor que transforma relacionamentos. Uma vida no Espírito reflete Cristo no modo de amar. Mesmo quando é difícil. Amor que perdoa. Amor que serve. Amor que restaura. Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Conclusão: uma escolha diária. Viver segundo o Espírito é uma decisão diária. Todos os dias escolhemos quem governa nossa vida, a carne ou o Espírito. Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Hoje, Deus te chama para uma vida mais profunda, mais sensível, mais cheia da sua presença. Se essa é a sua escolha, escreva nos comentários. Eu vivo e ando no Espírito Santo. Que o Espírito Santo conduza a cada passo da sua jornada. Curta, compartilhe este vídeo e libere sua fé nos comentários, porque a sua declaração pode fortalecer outras vidas. Amém. Espírito vs pecado, uma guerra constante. Carne e espírito são opostos? O que a Bíblia realmente diz sobre essa guerra? A Bíblia é clara: existe uma guerra acontecendo dentro de cada cristão. Não é uma batalha externa, mas interna. Uma luta diária entre a carne e o espírito. Muitos crentes se perguntam: por que ainda luto com o pecado mesmo servindo a Deus? A resposta não está na falta de fé, mas na realidade espiritual revelada pelas Escrituras. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Gálatas 5:17. Essa guerra não significa que você é fraco. Significa que você está vivo espiritualmente. Quem não tem o Espírito não luta, simplesmente se entrega. O que é a carne segundo a Bíblia? A carne não é apenas o corpo físico. Biblicamente, carne representa a natureza humana corrompida, inclinada ao pecado, ao orgulho, à autossuficiência e à rebeldia contra Deus. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8:6. A carne sempre quer ocupar o trono do coração. Ela quer controlar decisões, emoções e desejos. Já o Espírito Santo nos conduz à vontade de Deus, mesmo quando isso exige renúncia. E o Espírito? O Espírito Santo é a presença viva de Deus dentro de nós. Ele não vem apenas para consolar, mas para transformar. Ele revela o pecado, fortalece contra a tentação e produz um novo caráter. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5:16. Perceba que a Bíblia não diz lute contra a carne, mas ande no Espírito. A vitória não vem do esforço humano, mas da submissão diária ao Espírito Santo. Declare nos comentários: eu escolho andar no Espírito todos os dias. Porque essa guerra é constante? Enquanto estivermos neste corpo, a guerra continua. A salvação nos liberta da condenação do pecado, mas a santificação é um processo diário. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:19. Até o apóstolo Paulo reconheceu essa luta. Isso prova que a guerra não é sinal de derrota, mas de crescimento espiritual. O perigo não é lutar, é desistir da luta. Quem vence essa guerra? A carne nunca será convertida. Ela precisa ser crucificada. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e desejos. Gálatas 5:24. A vitória pertence àqueles que alimentam o Espírito. Quanto mais você ora, lê a palavra e busca a Deus, mais forte o Espírito se torna. Aquilo que você alimenta cresce. Afirme com fé nos comentários: o Espírito de Deus é mais forte em mim do que qualquer pecado. A vitória não é ausência de batalha, é permanência em Deus. Jesus nunca prometeu ausência de lutas, mas prometeu vitória. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Se você caiu, levante-se. Se falhou, arrependa-se. O Espírito Santo não abandona quem deseja permanecer em Deus. Declare com ousadia: eu caio, mas me levanto, porque Deus está comigo. Conclusão:
Carne e espírito são opostos, sim. Mas a boa notícia é, quem vive no espírito não é dominado pela carne. Essa guerra não define quem você é. Quem define sua identidade é Cristo. A verdade que surpreende: o espírito não divide espaço com o pecado. Existe uma verdade que muitos evitam encarar, mas que transforma completamente nossa caminhada com Deus. O Espírito Santo não negocia espaço com o pecado. Não porque Deus seja rígido demais. Não porque ele rejeita pessoas imperfeitas. Mas porque luz e trevas não coexistem. As grandes quedas espirituais quase nunca começam grandes. Elas começam com pequenas concessões. Com pensamentos tolerados. Com hábitos justificados. Com atitudes que a gente chama de inofensivas, mas que silenciosamente enfraquecem a sensibilidade espiritual. Um pouco de orgulho aqui. Uma mentira ali. Uma distração constante. Uma fé que vai sendo empurrada para depois. E quando percebemos, já não ouvimos mais a voz de Deus com clareza. Porque pequenas concessões geram grandes quedas. Porque o pecado nunca se apresenta como destruição imediata. Ele se apresenta como conforto. Como atalho. Como controle. Ele diz: é só dessa vez. Todo mundo faz. Deus entende. Mas cada concessão cria distância. Cada concessão endurece o coração. Cada concessão ensina a alma a se acostumar com menos presença e mais justificativa. O Espírito Santo convence, direciona e transforma, mas ele não força permanência onde não há entrega. Santidade não é perfeccionismo. Santidade não é nunca errar. Santidade é não amar o erro. É cair, mas não fazer da queda um lar. É reconhecer, arrepender-se e voltar. Perfeccionismo diz: se eu errar, Deus me rejeita. Santidade diz: se eu errar, corro para Deus. Santidade é um estilo de vida, uma decisão diária de alinhar pensamentos, palavras e atitudes à vontade de Deus. Não por medo do castigo, mas por amor à presença. Onde o Espírito habita, há transformação. Quando o Espírito Santo encontra espaço, ele traz clareza, discernimento, força para dizer não, sensibilidade espiritual, amor pela verdade. Mas onde há concessões constantes, a fé se torna fraca, a oração se torna vazia e a presença se torna distante. Deus não nos chama para uma vida religiosa, mas para uma vida cheia do Espírito. Uma decisão precisa ser tomada. Não existe neutralidade espiritual. Ou avançamos em direção à presença, ou nos afastamos dela por meio de pequenas concessões. Hoje é dia de realinhamento. Hoje é dia de escolha. Hoje é dia de dizer: Espírito Santo, toma todo o espaço em mim. Se essa mensagem falou com você, declare sua fé nos comentários, porque quando você confessa com a boca, fortalece o coração. Comente agora: eu escolho viver em santidade. Minha vida pertence ao Senhor. Não faço concessões ao pecado. Sou morada do Espírito Santo. Que esse vídeo não seja apenas assistido, mas vivido.